Namaon Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devin Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschacha Deshatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Adwaita Gadadara Sri Vasari Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Vasudevaya. Haribol, todas as glórias devotos reunidos. Na aula de hoje vamos falar o capítulo 29 do canto 10 do Srimad Bhagavatam, intitulado Krishna e as Gopis encontram-se para a dança da raça. Então, fazendo resumo a este capítulo, ele descreve como o Senhor Krishna, com a intenção de desfrutar a dança da raça, ocupou-se em argumentar e contra-argumentar com as Gopis. Depois há uma descrição do início da dança da raça e o passatempo em que o Senhor desaparece no meio das Gopis. Lembrando a promessa que fizera às Gopis na ocasião em que roubara as roupas delas, o Senhor Krishna empregou sua potência de Yogamaya e manifestou dentro de si o desejo de desfrutar passatempos durante uma noite de outono. Então ele começou a tocar sua flauta. Quando as Gopis ouviram o som da flauta, os impulsos de Cupido despertaram nelas violentamente, e sem demora elas abandonaram todos os seus deveres domésticos e foram às pressas ter com Krishna. Todas as Gopis tinham corpos puramente espirituais, mas quando algum dos maridos e outros familiares das Gopis impediram-nas de ir, o Senhor Krishna providenciou para que elas exibissem temporariamente corpos materiais, os quais então ficaram ao lado dos maridos. Dessa maneira, elas enganaram os parentes e saíram ao encontro de Krishna. Quando as Gopis chegaram diante do Senhor Krishna, ele perguntou: "Por que viestes? Não é bom que andeis na calada da noite por um lugar desses que está cheio de criaturas violentas. Vossos maridos e filhos logo virão à vossa procura para vos levar para casa e ocupar-vos de novo em vossas tarefas domésticas. Afinal, o dever religioso primordial de uma mulher é servir a seu marido e filhos. Para uma mulher respeitável, entregar-se a um amante é totalmente desprezível e, com certeza, obstrui seu progresso rumo aos céus. Além do mais, desenvolve-se amor puro por mim, não mediante proximidade física, mas por ouvir tópicos relacionados comigo, ver a forma de minha deidade no templo, meditar em mim e cantar com fé minhas glórias. Portanto, todas vós faríeis melhor em voltar para casa." As Gopis ficaram abatidas ao ouvir isto e, depois de chorar um pouco, responderam com um quê de ira: "É injusto que rejeiteis mocinhas que abandonaram tudo em suas vidas e vieram a ti com o desejo exclusivo de te servir. Por servirmos nossos maridos e filhos, recebemos apenas dor, ao passo que, por servir a ti, a mais querida alma de todos os seres vivos, cumpriremos com perfeição o verdadeiro dever religioso do eu. Que mulher não se desviará de seus deveres prescritos logo que ouvir o som de tua flauta e vir tua forma que encanta os três mundos? Assim como o Supremo Senhor Vishnu protege os semideuses, tu destróis a infelicidade do povo de Vrindavana.
Deves, portanto, aliviar agora mesmo o tormento que sentimos por causa da separação de ti. Querendo agradar as gopis, o Senhor Krishna, que está sempre satisfeito em si mesmo, respondeu a seus apelos, divertindo-se com elas em vários passatempos. Mas quando esta mostra de atenção as fez um pouco orgulhosas, ele as humilhou, desaparecendo de repente da arena da dança da raça. Então aqui terminamos, esse resumo, e devemos entender que raça significa doçura. Então, quando acontece esse passatempo de Krishna dançar com as gopis, é a dança da doçura de Deus, onde aquelas almas, aqueles espíritos que são as gopis, sentem a emoção mais elevada de Krishna Prema, de amor por Deus. Então essa dança é muito especial, só pode compreender realmente quem já está inserido nesse amor divino. Assim, finalizando o resumo, vamos ao verso 1. Sri Badarayani disse: Sri Krishna é a suprema personalidade de Deus, pleno de todas as opulências. Ainda assim, ao ver aquelas noites de outono perfumadas com as flores de jasmim a desabrochar, Krishna voltou o pensamento para as suas aventuras amorosas. Para realizar seu propósito, ele empregou sua potência interna. A lua, então, surgiu, tingindo a face do horizonte ocidental com o matiz avermelhado de seus raios confortantes, e assim dissipou a dor de todos os que haviam nascer. A lua era como um esposo amado que regressa após uma longa ausência e adorna o rosto de sua amada esposa com cúrcuma vermelho. O Senhor Krishna viu o disco completo da lua cheia resplandecente com a refulgência rubra do vermelhão recém-aplicado, como se fosse o rosto da deusa da fortuna. Viu também os lótus Kumuda abrindo-se em resposta à presença da lua e a floresta gentilmente iluminada por seus raios. Então, o Senhor começou a tocar sua flauta com muita doçura, atraindo as mentes das gopis de belos olhos. Quando as jovens de Vrindavana ouviram o som da flauta de Krishna, que desperta sentimentos românticos, suas mentes se deixaram cativar pelo Senhor. Cada uma delas, sem que as outras soubessem, dirigiu-se para onde seu amante as aguardava, andando tão depressa que seus brincos balançavam para frente e para trás. Algumas das gopis estavam ordenhando as vacas quando ouviram a flauta de Krishna. Elas pararam de ordenhar e saíram ao encontro dele. Algumas deixaram o leite coalhando no fogão e outras deixaram bolos queimando no forno. Algumas delas estavam se vestindo, dando de mamar a seus bebês ou prestando serviço pessoal aos maridos, mas todas abandonaram esses deveres e foram ao encontro de Krishna. Outras gopis estavam jantando, lavando-se, colocando cosméticos ou aplicando kajala nos olhos. Mas todas as gopis pararam de imediato essas atividades e, embora suas roupas e ornamentos estivessem em completo desalinho, correram em direção a Krishna. Seus maridos, pais, irmãos e outros parentes tentaram detê-las, mas Krishna já havia roubado seus corações. Encantadas pelo som de sua flauta, elas se recusaram a voltar. Algumas das gopis, todavia,
não conseguiram sair de suas casas e, em vez disso, ficaram em casa de olhos fechados, meditando sobre Krishna em amor puro. Para aquelas gopis que não puderam ir ver Krishna, a intolerável separação de seu amado causava tamanha agonia que queimava todo o karma impiedoso. Por meditarem nele, elas sentiam seu abraço, e o êxtase que experimentavam então esgotava sua piedade material. Embora o Senhor Krishna seja a alma suprema, estas moças simplesmente pensavam nele como seu amado e se associavam com ele nesta atitude íntima. Dessa maneira, seu cativeiro kármico foi anulado e elas abandonaram seus corpos materiais grosseiros. Então, Sri Parikshit Maharaja disse: ó sábio, as gopis conheciam Krishna só como seu amante, não como a suprema verdade absoluta. Então, como podiam essas jovens, com suas mentes presas nas ondas dos modos da natureza, libertar-se do apego material? Shukadeva Goswami disse: este ponto já foi explicado antes, visto que até mesmo Shishupala, que odiava a Krishna, alcançou a perfeição, que se dizer então dos queridos devotos do Senhor. Ó Rei, o Senhor Supremo é inesgotável e imensurável, e por ser o controlador dos modos materiais, não é tocado por eles. Seu aparecimento pessoal neste mundo objetiva conceder à humanidade o maior benefício. Pessoas que constantemente canalizam sua luxúria, ira, medo, afeição protetora, sentimento de unidade impessoal ou amizade para o Senhor Hari, com certeza se absorverão em pensar nele. Não te deves espantar com Krishna, o não nascido mestre de todos os mestres do poder místico, a suprema personalidade de Deus. Afinal, é o Senhor que libera este mundo. Vendo que as mocinhas de Vraja haviam chegado, o Senhor Krishna, o melhor dos oradores, saudou-os com palavras encantadoras que lhes confundiram a mente. O Senhor Krishna disse: ó afortunadíssimas senhoras, sede bem-vindas, que posso fazer para vos agradar? Está tudo bem em Vraja? Dizei-me, por favor, a razão de virdes aqui. Esta noite está muito assustadora e criaturas medonhas estão à espreita. Retornai a Vraja, meninas de cintura esbelta. Este não é um lugar conveniente para mulheres. Não vos encontrando em casa, vossas mães, pais, filhos, irmãos e maridos, de certo estão procurando por vós. Não deixeis vossos familiares ansiosos. Agora, vistes esta floresta de Vrindavana, cheia de flores e resplandecente com a luz da lua cheia. Vistes a beleza das árvores com suas folhas a balançar com a suave brisa que vem do Jamuna. Agora, pois, regressai à aldeia dos vaqueiros. Não vos demoreis, ó castas senhoras. Serve vossos maridos e alimentai vossos filhos e bezerros, que estão a chorar. Por outro lado, talvez tenhais vindo aqui devido ao vosso grande amor por mim, que assumiu o controle de vossos corações. Isto, é claro, é muito louvável de vossa parte, pois todas as entidades vivas possuem afeição natural por mim. O dever religioso mais elevado de uma mulher é servir sinceramente ao esposo, portar-se bem com a família dele e cuidar bem dos filhos.
As mulheres que desejam um bom destino na próxima vida jamais devem abandonar um esposo que não caiu de seus padrões religiosos, ainda que ele seja desagradável, desventurado, velho, ininteligente, doente ou pobre. Para uma mulher de família respeitável, aventuras adúlteras, mesquinhas, são sempre condenadas. Elas a excluem do paraíso, arruinam sua reputação e trazem-lhe dificuldade e temor. O amor transcendental por mim nasce mediante os processos devocionais de ouvir sobre mim, ver a forma de minha deidade, meditar sobre mim e cantar com fé minhas glórias. Não se obtém o mesmo resultado através da mera proximidade física. Portanto, fazei o favor de regressar a vossos lares. Então, Shukadeva Goswami disse: ao ouvirem estas desagradáveis palavras faladas por Govinda, as gopis ficaram taciturnas. Suas grandes esperanças foram frustradas e elas sentiram incontrolável ansiedade. Cabisbaixas, com sua pesada e triste respiração a secar-lhes os lábios avermelhados, as gopis riscavam o chão com os dedos de seus pés. Lágrimas escorriam-lhe dos olhos, levando embora seu kajala e lavando o vermelhão untado de seus seios. Assim, postadas, elas carregavam em silêncio o fardo da infelicidade. Embora Krishna fosse seu amado, e embora elas tivessem abandonado todos os outros objetos desejáveis por causa dele, Krishna falara com elas de modo desfavorável. Entretanto, elas permaneceram inabaláveis em seu apego por ele. Parando de chorar, enxugaram os olhos e começaram a falar, com as vozes gaguejantes de agitação. As belas gopis disseram: ó onipotente, não deves falar deste modo cruel. Não nos rejeites a nós, que renunciamos a todo gozo material para prestar serviço devocional a teus pés de lótus. Reciproca conosco, ó pessoa obstinada, assim como o Senhor primordial, Sri Narayana, reciproca com seus devotos na medida de seus esforços para obter a liberação. Nosso querido Krishna, como perito em religião, tu nos advertiste que o dever religioso próprio para a mulher é servir fielmente seu marido, filhos e outros parentes. Concordamos que este princípio é válido, mas, na verdade, este serviço deve ser prestado a ti. Afinal, ó Senhor, és o amigo mais querido de todas as almas corporificadas. És seu parente mais íntimo e, de fato, seu próprio eu. Transcendentalistas peritos sempre canalizam para ti sua afeição, porque te conhecem como seu verdadeiro eu e amado eterno. De que nos servem estes maridos, filhos e parentes que só nos dão problemas? Portanto, ó Controlador Supremo, concede-nos tua misericórdia. Ó pessoa de olhos de lótus, por favor, não trucides nossa esperança há tanto tempo acalentada de obter tua associação. Até hoje, nossas mentes estavam absortas em assuntos familiares, mas com muita facilidade roubaste nossas mentes e nossas mãos desse serviço doméstico. Agora nossos pés não se afastarão um passo de teus pés de lótus. Como podemos voltar para Vraja? Que faríamos lá? Querido Krishna, por favor,
derrama o néctar de teus lábios sobre o fogo ardente de nossos corações, o qual acendeste com teus olhares sorridentes e a doce música de tua flauta. Se não o fizeres, consagraremos nossos corpos ao fogo da separação de ti, ó amigo, e assim como os yogis, alcançaremos a morada de teus pés de lótus através da meditação. Ó pessoa de olhos de lótus, a deusa da fortuna considera uma ocasião festiva toda a oportunidade de tocar as solas de teus pés de lótus. És muito querido aos moradores da floresta, e portanto também tocaremos esses pés de lótus. Desse momento em diante, seremos incapazes até mesmo de ficar de pé na presença de qualquer outro homem, pois teremos sido completamente satisfeitas por ti. A deusa Lakshmi, cujo olhar os semideuses se esforçam muito por obter, alcançou a posição única de permanecer sempre no peito do seu senhor Narayana. Ainda assim, ela deseja a poeira dos pés de lótus dele, embora tenha de compartilhá-la com Tulasi Devi e até com muitos outros servos do Senhor. De igual modo, nós nos aproximamos da poeira de teus pés de lótus em busca de abrigo. Portanto, ó subjugador de toda a aflição, por favor, concede-nos tua misericórdia, para nos aproximarmos de teus pés de lótus, abandonamos nossas famílias e lares e não temos outro desejo senão servir a ti. Nossos corações estão ardendo de desejos intensos provocados por teus belos olhares sorridentes. Ó joia entre os homens, por favor, faze de nós tuas servas. Vendo teu rosto rodeado de cachos de cabelo ondulado, tuas bochechas embelezadas com brincos, teus lábios cheios de néctar e teu olhar sorridente, e vendo também teus dois imponentes braços que afastam o nosso temor, e teu peito que é a única fonte de prazer para a deusa da fortuna, temos de nos tornar tuas servas. Querido Krishna, que mulher em todos os três mundos não se desviaria do comportamento religioso quando desorientada pela doce melodia proveniente de tua flauta? Tua beleza torna auspiciosos todos os três mundos. De fato, até mesmo as vacas, aves, árvores e veados, ao verem tua bela forma, manifestam o sintoma estático de ter os pelos arrepiados. De certo, nasceste neste mundo para aliviar o medo e aflição do povo de Vraja, assim como a suprema personalidade de Deus, o Senhor primordial, protege o domínio dos semideuses. Portanto, ó amigo dos aflitos, por favor, coloca tua mão de lótus na cabeça e nos seios ardentes de tuas servas. Então, Shukadeva Goswami disse, sorrindo ao ouvir essas desanimadas palavras das gopis, o Senhor Krishna, o Mestre Supremo de todos os mestres da yoga mística, desfrutou misericordiosamente com elas, embora ele seja autossatisfeito. Entre as gopis reunidas, o infalível Senhor Krishna parecia a lua rodeada de estrelas. Ele, cujas atividades são tão magnânimas, fez florescer os rostos das gopis com seus olhares afetuosos e seus largos sorrisos
revelaram a refulgência de seus dentes semelhantes a botões de jasmim. À medida que as gopis cantavam seus louvores, aquele líder de centenas de mulheres respondia cantando em voz alta. Ele, com sua guirlanda vadiante, movia-se entre elas, embelezando a floresta de Vrindavana. Sri Krishna foi com as gopis à margem do Jamuna, onde a areia era refrescante e o vento, animado com as ondas do rio, carregava a fragrância dos lótus. Lá, Krishna atirou os braços em volta das gopis e as abraçou. Ele despertou Cupido nas belas jovens de Vraja, ao tocar-lhes as mãos, cabelos, coxas, cintos e seios e arranhá-las de brincadeira com suas unhas. E também ao gracejar com elas, olhar para elas e rir com elas. Dessa maneira, o Senhor desfrutava seus passatempos. As gopis ficaram orgulhosas por terem recebido a atenção tão especial de Krishna, a suprema personalidade de Deus, e cada uma delas se julgava a melhor mulher na terra. O Senhor Keshava, vendo as gopis muito orgulhosas de sua boa fortuna, quis aliviá-las deste orgulho e mostrar-lhes ainda mais misericórdia. Então ele desapareceu imediatamente. Assim, terminamos aqui esse capítulo 29, onde Krishna se encontra com as gopis. Aqui nesse último verso é dito que essa misericórdia de Krishna é significativa, porque o Senhor Krishna ele não ia desprezar as gopis quando ele sumiu, ele desapareceu diante delas, senão queria aumentar o poder de suas aventuras amorosas fazendo outro arranjo espetacular. Afinal, as gopis estavam basicamente orgulhosas de Krishna, e ele fez este arranjo também, como veremos, para mostrar favor especial à bela e jovem filha do rei Vrishabhana, que é Srimati Radharani. Então esse capítulo está mostrando aqui que as gopis, apesar de terem deveres sociais e espirituais na comunidade em que viviam, quando elas ouviram o som da flauta de Krishna, imediatamente abandonaram tudo, todas as regras, tudo aquilo que é dito como uma norma social das mulheres em relação à família, aos homens, aos filhos. E quando o espírito realmente está na consciência divina, ele é capaz de abandonar tudo para ficar situado nos pés de lótus de Krishna, porque tudo na verdade é uma ilusão. Quando nos refugiamos em Krishna, passamos a ver que todo o nosso amor e regras aqui em relação ao corpo material, seja de homem, de mulher, de qualquer coisa, é algo enquanto você não está associado com Krishna. Mas quando você se volta para Krishna, você já não vai sentir nenhuma atração mais por membros familiares, por regras sociais. Você só vai estar completamente meditando em Deus o tempo todo, porque você vai sentir o amor, essa doçura de Krishna. Então, quando Krishna toca essa flauta, os espíritos que estão conscientes de Deus, imediatamente entram num estado de êxtase e abandonam tudo o que estão fazendo. A gente pode ver que as gopis, umas estavam cozinhando, outras estavam no campo, outras estavam lá cuidando dos seus filhos, mas imediatamente, quando sentiram a flauta de Krishna tocando em seus corações, elas abandonaram tudo, porque é esse amor aqui que está explicando nesse passatempo, o amor das gopis. As gopis,
né, não são mulher nem homem. E também devemos entender que lá no mundo espiritual, em Vrindavana, não existe sexo, não existe essa energia da luxúria, tudo é amor, né? Só que aqui está fazendo uma ligação com essa energia da gente, como a gente vai se sentir em relação a Krishna quando estivermos assim, em amor puro por Krishna. E daí mostra as gopis, né, que são os devotos mais elevados, né, da vida divina, e que estão trocando assim, sentimentos amorosos com Krishna. E quando Krishna toca a flauta, imediatamente ele rouba os corações das pessoas que estão ligadas com ele, né? Só que as gopis representam esse amor em grau máximo, né? As gopis são, como eu disse, os espíritos mais assim intimamente conectados em desejo amoroso com Deus. E Krishna gosta muito, né, dessa relação, e aí ele criou esse arranjo. Ele queria desfrutar das noites de outono fazendo essa dança da raça. Então ele convocou a esses espíritos, né, de Vrindavana, que são os mais próximos dele, que têm esse humor de relação de Deus, com Deus de amante. Então, apesar dos espíritos esses espíritos terem um papel, né, vamos dizer assim, feminino, numa sociedade espiritual, quando elas ouvem a flauta de Krishna, elas imediatamente, né, correm em direção a ele, renunciando a tudo aquilo que seria o amor natural de uma mulher. Mas não tem essa coisa de mulher nem homem, é um espírito poderoso no humor de relação de amante, né, com Krishna. E esse passatempo está mostrando isso. E Krishna, quando ele quer executar determinados passatempos, ele toca a sua flauta, né? Ou se manifesta no coração de um devoto puro, e aí imediatamente o devoto entra num êxtase e vai satisfazer os passatempos de Krishna. E naquela lua linda de outono, assim, havia uma atmosfera muito bela de Vrindavana. Então as gopis se reuniram com Krishna, e Krishna, brincalhão, falando, não, vocês não têm que estar aqui, vocês têm que estar com seus maridos, que a mulher, a obrigação de uma mulher é isso, entendeu? Mas as gopis nem existia isso na cabeça delas, porque elas estavam com Krishna, não existia mais filho, marido, mais nada, né? É assim que todo o espírito, esteja numa forma masculina ou feminina, que isso aí não tem nada a ver no mundo espiritual, vai renunciar a qualquer situação que esteja vivendo para se voltar para Krishna. Por isso que quando nós aqui nessas formas humanas, materiais, começamos a praticar esse processo, né, como ele falou nesses versos, de ouvir sobre Deus, de cantar, de cantar seus nomes, de glorificar ao divino, nós vamos ascensionando a nossa energia espiritual a tal ponto que nós vamos começar a, né, dar forma ao nosso corpo espiritual. E aí quando você chegar nesse ponto em que o amor de Krishna estiver realmente estabelecido no seu coração, eventualmente você vai se desapegar de tudo aquilo que é material, né? Da família, de política, religião, tudo isso vai ser colocado de lado, você só vai querer ficar absorto em Krishna. É assim que funciona, né? E é assim que é no mundo espiritual. Todo mundo vive somente pelo prazer de estar na presença de Krishna. Então, quando Krishna saía para a floresta, por exemplo, com seus amiguinhos, as gopis, elas ficavam pensando nele 24 horas, assim, esperando ele voltar e para olhar Krishna, e elas ficavam falando sobre, né, as atividades de Krishna desse modo, né? Então, lá no mundo espiritual, em Vrindavana, né, e em Krishna Loka, é assim. Esse amor é a felicidade. Quanto mais você ama Krishna, mais feliz você fica, mais em êxtase. Então é indescritível tentar mostrar esse humor assim das gopis com palavras. Nós temos que entrar na situação de amor, né, por Deus. E aí aqui Krishna tentou assim brincar, ludibriar, né, a mente das gopis, falando, não precisa estar aqui comigo não, vai lá, fica lá. Aí as gopis ficaram muito iradas, né, porque imagina,
Você está diante de Krishna e ele falando abobrinha assim, né? Querendo estipular certas regras. Então essas regras, elas existem enquanto você não está vivendo nesse amor pleno de Krishna, e aqui nós estamos falando das gopis, né? Então Krishna toca a flauta e sabe que ele é irresistível, que todos os espíritos, quando realmente ouvem o som de sua flauta, quando esses espíritos estão apaixonados por Krishna, imediatamente eles abandonam tudo, né? Até o corpo material, como aconteceu aqui com algumas gopis, né? Krishna criou a potência de Yogamaya, deixou as gopis lá num tipo de corpo material holográfico lá com seus maridos, mas elas mesmas vieram ter com Krishna. Então, o corpo material não é impedimento, porque você espiritualmente pode se projetar para Krishna dentro do seu coração, ou onde ele estiver, se for o desejo dele, né, reunir você para algum passatempo com ele. Essa é a natureza mística da vida espiritual. Então, a partir daqui, né, depois que Krishna despertou, né, Cupido transcendental, que é Krishna, despertou essa atração irresistível. As gopis nunca querem deixar de estar com Krishna, né? Voltar para casa, para ficar com o marido, ficar com o filho, ficar de acordo com as normas da sociedade, né, lá, feminina, masculina. Para elas isso é um tormento, causa dor, né? Porque depois que você compreendeu Krishna, você parou de se identificar com o corpo, né? Então, você saiu das normas, você transcendeu, você já não está mais ligando para nada. Tudo que você faz na sua vida é simplesmente pensar em Krishna, né? Ouvir sobre Krishna, querer saber, né, sobre as atividades de Deus, se associar com os devotos de Krishna. É outro mundo, é outra questão. E aí Krishna começa a tocar a flauta todos os dias no seu coração, e o seu amor vai aumentando por ele, o seu desejo de se encontrar com ele, né, aumenta cada vez mais, até que chega no momento da morte, dessa forma material, você volta para Vrindavana. Mas as gopis, elas já estão em Vrindavana, já estão desfrutando desse amor intenso por Deus, também os seus amiguinhos, os seus parentes, os seus servos, assim, todo mundo, né, as vacas, todos os bichos de Vrindavana, todas as árvores, a grama, o rio, as montanhas, tudo isso aí está tão conectado com Krishna em amor, que lá não tem essa coisa de corpo material, lá é o espírito puro em relação a Krishna. É com essa inteligência que devemos meditar aqui nos passatempos de Krishna, né? Não assim que Krishna está desfrutando sensualmente com as gopis, e as gopis estão traindo seus maridos, não tem isso. Quando ele falou essas coisas aqui para as gopis, ele falou no tom de brincadeira dele, né? Krishna, ele faz isso para aumentar o humor de amor das gopis. Porque quando as gopis sentem esse sentimento que vão se separar de Krishna, isso é maior do que o encontro, né? Como Chaitanya Mahaprabhu nos ensinou. Aí quando as gopis sentiram a possibilidade de ter que voltar para os seus lares sem desfrutar com Krishna, da intimidade, né, que depois teve ali no lago, que eles brincavam, mas isso tudo tem um cunho muito elevado. Só um devoto puro pode entender essas atividades românticas de Krishna com seus espíritos mais elevados, né, no caso aqui as gopis. E aí elas, nesse sentimento de potencialmente, né, se separarem de Krishna, se sentiram iradas, né? Então essa ira das gopis é comparado ao amor das gopis. Krishna aumenta o nosso amor, né? Criando essas situações onde você é impossível você querer ficar longe de Krishna. Todos nós vamos chegar nesse estágio de amor por Deus. E aí também as mulheres no final aqui desse capítulo, né, as gopis, ficaram orgulhosas por estarem com Krishna, porque ele aceitou, né, executar os passatempos de brincadeira com elas, lá em Vrindavana. Então elas se sentiram orgulhosas, mas o orgulho de estar com Krishna, de tipo você falar, eu estou com Krishna e outros não estão.
Então, esse orgulho é prejudicial à vida espiritual. E então Krishna desapareceu, né, perante elas. E esse desaparecimento deles vai fazer com que elas incrementem mais ainda o seu amor, porque elas estavam com ele e de repente elas não estão com ele, né? E aí elas vão entender que esse orgulho não estava sendo legal, porque se você aumentou o seu orgulho, né, é como se Krishna ele vai sumir da relação. Quando você está se relacionando com Krishna, simplesmente você tem que estar em amor puro, né? Não cabe o orgulho de você pensar, eu estou com Krishna e as outras pessoas não, eu sou a mulher mais de bem desse universo, porque Krishna me deu atenção. Então Krishna não, ele quer se relacionar com todo mundo, né, nesse nível de perfeição, porque é assim que acontece. E aí ele sumiu porque também tem Srimati Radharani na história, né? Srimati Radharani é o centro do amor supremo, a expansão de amor de Krishna, e aí nesses passatempos meio que parece assim que Radharani fica com ciúme também, porque Krishna está dando atenção para as gopis. Tem toda essa história, mas na verdade as gopis são expansões de Radharani, mas é assim que se constitui, né? Até aqui nesse mundo a gente vê esses reflexos, né, pervertidos do amor, onde as mulheres, os homens têm esses sentimentos meio passionais, possessivos, né? Tudo isso está na origem lá da história de Krishna com a Radharani, com as gopis, né, com os amigos de Krishna, tudo isso está lá, que acontece aqui, só que aqui é pervertido, aqui é baseado no falso ego. E aí tudo se torna meio que trágico, violento, né? O modo da paixão, é o sofrimento mesmo, assim, desespero. Mas lá com Krishna não. Lá tudo se torna amor expansivo, todos os sentimentos. Então isso que é legal de entender mais profundamente os passatempos de Deus. Ok? Então espero que vocês tenham gostado. Todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna, Gaura Nitai, todas as glórias ao Mahamantra Hare Krishna, Srila Prabhupada, todos os devotos reunidos. Haribo!